Como surge uma espécie? Como ela ocupa novas áreas? Por que os organismos estão onde estão? E por que não existem em outros lugares? Há 3 componentes essenciais para responder essas perguntas. O espaço, que é onde o organismo ocorre. O tempo, que é como o passado influencia o presente. E a forma, que são as características do próprio organismo. O espaço, o tempo e a forma resumem a biogeografia, que é a ciência que estuda a distribuição geográfica dos organismos. Tudo isso envolve basicamente 2 processos. Um é a vicariância, que é o processo em que uma espécie se espalha após o desaparecimento de uma barreira. Um exemplo de vicariância é a invasão das raias de água doce no Paraná. Elas só ocorriam abaixo das 7 quedas, um enorme conjunto de cachoeiras que barrava o deslocamento desses peixes no rio acima. Quando as cachoeiras foram cobertas pelo grande lago de Itaipu, formou-se um novo caminho para esses invasores. Outro processo é o tema do nosso vídeo, que é a dispersão, que também fala da ampliação da área ocupada por uma espécie, mas, ao contrário da vicariância, a barreira não some, é a espécie que consegue ultrapassá-la. Veja como essa ideia é antiga. No livro de Gênesis, todos os organismos foram criados no Éden, e a partir daí se dispersaram pelo mundo. A dispersão ocorre naturalmente. Pense em uma planta. Novas plantas nascem onde caem as sementes dos pais. Ali é o centro de origem da planta. Mas nascer é apenas o começo. Essas sementes podem se deslocar pelo vento. Os descendentes se fixarão num local diferente de onde viviam os seus genitores. A semente que conseguir sobreviver e se reproduzir estará adaptada a uma nova área. Mutação e seleção natural mudarão a nova geração e surgirá a adaptação, que significa que ocorreu uma mudança genética. Com o passar do tempo, ancestrais e descendentes se tornarão espécies diferentes. Agora pense em um vírus, que é um parasita e precisa de um hospedeiro. Um vírus novo pode surgir em um animal, que carregará os descendentes do vírus para novas áreas. Novos animais serão infectados, servindo como veículos de dispersão. Isso assemelha-se muito à nossa situação atual. O coronavírus teve seu centro de origem numa cidade chinesa. Comparando com aquela planta que teve suas sementes dispersas pelo vento, podemos então dizer que somos o vento da pandemia? Sim, nós somos o caminho para a dispersão dos descendentes do vírus e a causa da diversificação pelo mundo. Até agora, mostramos muitos conceitos ligados à dispersão, como origem, deslocamento, transposição de barreiras, fixação em novas áreas, ancestral e descendentes. Eles podem ser usados para gerar modelos matemáticos que descrevem a história de uma espécie e ainda prever sua distribuição no futuro, como nos explicará o Leonardo Ribeiro da Cunha, mestre e doutorando no grupo de sistemas complexos da pós-graduação em Física da UEM. O grupo de pesquisa em que faço parte faz o monitoramento da evolução do número de casos de Covid-19 na cidade de Maringá. Para isso, utilizamos os dados divulgados pela Secretaria de Saúde da cidade, um boletim diário com o número de infectados, recuperados e mortos. E para análise, utilizamos o modelo epidemiológico SIR, que deriva das palavras em inglês Susceptible, Infected e Recovered. A dinâmica básica do modelo é muito simples. Inicialmente consideramos que toda a população da cidade é susceptível. Isso se deve ao fato de ninguém ter o anticorpo ainda contra o vírus. Além disso, todos os susceptíveis que tiverem contato com o vírus podem contraí-lo. Por esse motivo, é muito comum identificarmos um crescimento que segue uma tendência exponencial nos primeiros dias de espalhamento. Em nossa pesquisa, verificamos um comportamento exponencial nos 20 primeiros dias após o primeiro caso na cidade de Maringá. No modelo SIR, um susceptível torna-se infectado após o contato com outro infectado. Durante o período de infecção, ele pode transmitir o vírus para outros susceptíveis. O modelo conta com 2 parâmetros. O primeiro é a taxa de contato e o segundo é o período infeccioso. A taxa de contato está relacionada com a característica de organização da própria sociedade. Valores mais altos implicam que as pessoas interagem mais, ou seja, são mais sociais, favorecendo o contágio. Por outro lado, valores mais baixos
implicam um maior distanciamento entre as pessoas, desfavorecendo o contágio. O período infeccioso diz respeito ao próprio vírus, é o tempo médio em que as pessoas ficam infectadas e transmitindo o vírus para outras pessoas. No contexto pandêmico, à medida que susceptíveis vão se infectando, a velocidade de transmissão do vírus tende a mudar, principalmente por dois motivos. O primeiro é a implantação das medidas que dificultam a transmissão. O segundo é o fato natural do número de susceptíveis diminuir. Medidas para dificultar o espalhamento do vírus provocam o famoso efeito de achatamento da curva, acelerando a velocidade de transmissão. Já quando grande parte da população foi infectada, o número de susceptíveis é pequeno, resultando na imunidade de rebanho. Por meio dos parâmetros ajustados do modelo, podemos estimar o número total de infectados até o fim da epidemia e a sua data de saturação. Vale dizer que esses parâmetros são recalculados à medida que a Secretaria de Saúde atualiza os seus dados. Na data de gravação deste vídeo, nossa estimativa para a porcentagem da população maringaense que será infectada é de cerca de 17%, algo um pouco mais de 58 mil maringaenses. E a nossa data de saturação é de 20 de dezembro deste ano. Devemos deixar claro mais uma vez que toda estimativa tem um grau de incerteza associado a elas. Portanto, não necessariamente significa que 58 mil maringaenses serão infectados, nem que a pandemia se estabilizará em 20 de dezembro. Mas esses resultados apresentam uma diretriz para o desfecho da pandemia aqui em Maringá. Os vírus têm linhagens contínuas de espécies virais, que se reproduzem e evoluem em resposta ao ambiente, por variabilidade e seleção, como qualquer ser vivo. Para o coronavírus, o ambiente somos nós, seus hospedeiros. Quanto maior o número de cópias do vírus, maior será a probabilidade de mutação e de o surgimento de um novo tipo de vírus. Como algumas características genéticas se conservam, é possível seguir os rastros evolutivos dos vírus. Hoje, a ciência sabe que existe mais de um tipo de coronavírus, da Covid-19, e que eles possuem a mesma origem. Os centros de origem. Em dezembro de 2019, um surto de pneumonia atingiu 50 pessoas em Wuhan. O fluido pulmonar dessas pessoas tinha carga viral similar à de morcegos ferradura. Não era pneumonia, era Covid-19. O coronavírus humano é 96% similar ao do vírus RATG13, do morcego, indicando um parentesco entre eles. Ainda está sendo analisado a hipótese de um hospedeiro intermediário entre o morcego e o homem. Os candidatos são o rato-bambu, as civetas, que ainda estão sendo estudados, e o pangolim, que já foi descartado pela baixa similaridade do seu vírus ao do morcego. Então, diante da similaridade entre o coronavírus humano e do morcego ferradura, e sabendo que a ligação entre vírus e a célula humana é muito específica, podemos afirmar que o nosso corona veio por mutação e seleção natural dos morcegos. O interessante é que eles não desenvolvem a doença. Isso também nos faz concluir que o nosso coronavírus não foi criado em laboratório. Se fosse criado em laboratório, ou seja, com a intenção de causar uma doença, ele se pareceria com algum vírus causador de doença. Ainda falta saber se a forma patogênica já estava no morcego e depois passou para nós, ou se chegou a nós como um vírus não patológico, evoluindo a doença no próprio homem, depois se dispersando. O Wuhan foi o centro de origem, ok. Agora, e a dispersão? Os centros urbanos se destacaram no aumento da área alcançada pelo coronavírus, por causa das aglomerações e da alta densidade populacional. A dispersão da Covid-19 foi municiada pelo fluxo de pessoas e mercadorias, pelo tráfego aéreo e pela conectividade global. A disseminação do SARS-CoV-2 é resumida em 3 fases. São elas: a primeira, o centro de origem chinesa, com dispersões iniciais para novos territórios; a segunda, a expansão além da China e a criação de novos epicentros, de onde a doença se distribuiu pela Ásia e outros continentes; e a terceira, a pandemia, vários epicentros e progressões contínuas da contaminação. Ainda na terceira fase, a América torna-se o principal foco de dispersão e de número de mortes, sendo os Estados Unidos e o Brasil os maiores epicentros virais atualmente.
Os desequilíbrios nas ações, apropriações e relações do homem na natureza são o ponto-chave da pandemia. Os animais não são culpados. O vírus não foi feito em laboratório. Foi o próprio homem que se transformou no hospedeiro do vírus SARS-CoV-2 e disseminador da Covid-19 pelo mundo. Nossa espécie tem certeza que pode ditar novos caminhos para a natureza, mas não. O nosso descaso gerou um novo coronavírus. Nossa negligência causou sua dispersão. Cada um de nós é responsável por cada um novo contaminado. O ser humano causou a morte de quase 800 mil pessoas por Covid-19 no mundo, sendo mais de 100 mil nossos compatriotas brasileiros.